Glória a Deus. Quantos estão preparados para a palavra? Mais ou menos, eu vou perguntar de novo. Quantos estão preparados aí para a palavra? Glória a Deus, aleluia. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Deixa aí aberto a sua Bíblia, ou o seu smartphone aí, ou o seu celular aí, né, na Bíblia eletrônica sua aí. Deixa aberto aí, Hebreus capítulo 12. E antes de a gente ler e começar na mensagem, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra aos nossos corações. Fala de novo comigo, ministra em mim e através de mim. Senhor, não tenho nenhuma pretensão humana que pela minha fala ou pela minha sabedoria, por aquilo que o Senhor me entregou, eu tenho, né, assim, essa perspicácia ou de entrar nos corações e transformar. Não, eu confio em Ti, na graça do Teu poder. Então ilumina os corações agora, para entender a revelação da Tua palavra. Senhor, que cada um, o Senhor possa estar falando de maneira personalizada. Não seja mais um domingo, ou mais uma palavra, ou mais uma mensagem, mas fala o coração de cada um, e que eles saiam daqui transformados, com a fé aumentada. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Que nada, Senhor, atrapalhe o mover do Senhor nessa noite. Nada atrapalhe o momento da palavra. Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno que queira atrapalhar, né, que queira causar dor, algum desconforto ou distração na mente. Que toda a mente seja levado cativo agora à presença do Senhor, para que possa experimentar o poder da Tua palavra. É isso que eu oro e creio em nome de Jesus. Se você crê, fala amém. Se você está com muita fé, dá uma glória a Deus. Se você não tem dúvida nenhuma, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O título da minha mensagem hoje é hipertrofiando a fé. Repete comigo: hipertrofiando a fé. Pastor, o que é esse palavrão aí, hipertrofiando? Vou te explicar, calma. Essa palavra, né, foi algo muito característico, especial de Deus para a minha vida. Nós estávamos no final de semana passado no Ricão, em Araçatuba, né, na nossa cobertura espiritual, na igreja lá do pastor Samuel, pastora Denise, cobertura minha, da minha esposa. E nós ali passamos de sexta-feira, os pastores receberam palavra de manhã e à tarde, e à noite começou, né, a reciclagem de líderes. Então alguns líderes nossos foi já na sexta-noite, mas a maioria foi de ônibus de manhã, e fomos tremendamente abençoados, E nós recebemos palavras, e em determinado momento, já no sábado, eu não sei quem estava pregando, se era o Marcelo Jamal, se era o pastor Luciano Subirá, que eram os dois preletores que estavam lá, né, além do pastor Samuel. Eu só lembro que não era o pastor Samuel, mas não sei qual deles, que estava pregando. E no momento ele disse, citando Hebreus capítulo 12, versículos 11 e 12, ele diz sobre exercitando a nossa fé. Nós precisamos perseverar em fé, nós precisamos exercitar a fé. Irmãos, na hora, naquele momento, eu escutei exercitando a fé, exercício, eu recebi um insight. Tá certo, José? Falei correto? Por que eu estou falando insight? Porque foi exatamente essa palavra que eu recebi. Foi uma luz, foi uma clareza de Deus no meu coração, falando sobre hipertrofiando a fé. E como eu trabalhei um pouco nessa área, né, de educação física, trabalhando com personal, né, na área de musculação, de exercício contra-resistido. Irmãos, ali o Espírito Santo começou a falar comigo, falando de 3 fases, né, do momento da hipertrofia de um músculo natural, um músculo esquelético, como a gente aumentar a nossa fé também, aplicando esse princípio nas 3 fases espirituais. E eu fiquei ali, né, assim, eu não sei se foi 30 segundos, 1 minuto, mas o Senhor me deu uma luz tão clara. Ele falou: eu quero que você faça uma palavra sobre isso. Então peguei meu caderno, anotei o versículo, e aí depois, essa semana eu sentei e comecei a elaborar essa palavra. E eu não tenho dúvida que é para esse domingo, eu não tenho dúvida que vai te edificar, que vai te fortalecer, e que você vai sair daqui com a tua fé mais forte, em nome de Jesus. Ou pelo menos aprender como se hipertrofia uma fé, como se aumenta a fé. Quantos podem crer nessa palavra já? Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Pastor, mas você não pregou ainda. Mas é pela fé mesmo. Eu recebo em nome de Jesus. Então assim, antes de eu falar e ler o Hebreus capítulo 12, eu quero te mostrar como é importante a fé. Eu quero fazer uma introdução bem rápida. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ninguém começa uma jornada cristã, ninguém começa uma caminhada cristã se não for pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos. A salvação não é mérito humano, não é doutrina, não é obras humanas, não é justiça própria, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus. É graça, é presente, é dádiva de Deus. Mas como nós apropriamos dessa graça? Pela fé. Paulo ensina, fala: olha, pela graça sois salvos, mas é mediante a fé que eu me apodero dessa salvação.
e não de obras para que ninguém se glorie. Então a fé ela é muito importante. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, se tem uma coisa que nós cristãos precisamos aprender, que nós temos esse compromisso de agradar o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo que está em nós, não podemos entristecer o nosso Deus. Então há muitas áreas que nós devemos alegrar o coração de Deus com a nossa vida aqui na terra, e uma delas é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé já desagrada a Deus. E o autor de Hebreus continua dizendo, porque Ele é galardoador, ou seja, Ele vai presentear, Ele é um recompensador daqueles que o buscam. A fé é muito importante para nós. Quantos aqui creem na Bíblia? Pelo menos racionalmente fala assim: eu creio na Bíblia, em tudo. Em tudo, em tudo. De capa a capa, você crê na Bíblia, amém? Amém mesmo? Você não é daqueles que falam assim: a Bíblia é feita de papel, papel aceita tudo. Não, não, toda a palavra foi inspirada por Deus, Paulo disse para Timóteo, e apta para o ensino, para a admoestação, para o crescimento nosso. A palavra, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então toda ela consiste a verdade. Então nós não podemos pegar alguns versículos e deixar outros. Então tem várias promessas de Deus, tem vários versículos que nós precisamos acreditar, como por exemplo, Filipenses 4:13, repete comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo falou isso, ele falou assim: eu posso passar necessidade, eu posso passar fome, eu posso passar luta, eu posso estar bem de vida, eu posso estar com muito dinheiro, tudo posso naquele que me fortalece. São versículos que eu preciso me apropriar e vivê-lo. Romanos 8:28, esse aqui tem vezes que não é fácil, eu concordo com vocês, não é fácil crer nesse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como uma desgraça, como uma morte, como uma enfermidade, como um desemprego, como uma recessão, como essas coisas ruins podem cooperar para o nosso bem. Mas quem crê na Bíblia? Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando não estamos sofrendo por pecado, você pode ter certeza que vai cooperar para o teu bem. Não importa o sofrimento, não importa a dor, Deus está trabalhando com você. Mas nós temos que acreditar que todas as coisas cooperam. Isaías 64, versículo 4, desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu com o ouvido e nem olhos viram um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalhou na antiguidade, Deus está trabalhando hoje a teu favor, Deus vai trabalhar daqui meia hora a teu favor, Deus vai trabalhar amanhã. Deus sempre está trabalhando a favor daqueles que esperam no Senhor. Mateus 28, os últimos versículos, Jesus diz: eu estarei com vocês. Repete, fala: Jesus está comigo em todo o tempo, até a consumação do século. Quem crê, dá glória a Deus. Jesus disse isso: eu estarei com vocês até a consumação do século. O Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco todos os dias, nos dias difíceis, nos dias de tormenta, nos dias de tempestade. Deus está conosco. Eu tenho que acreditar nisso de todo o meu coração. O Salmo 23 não é para você deixar aberto, nem o Salmo 91 na sua casa, como se fosse um amuleto. Mas você tem que viver: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva aos pastos verdejantes, né? Vamos por aí. Ele me faz pousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, por amor do seu nome. Vamos versículo, pula. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda, irmãos, que nós andamos nesse tempo de pandemia, a qualquer momento, né, a gente talvez vê alguém morrendo. Eu lembro um testemunho de um irmão que estava internado lá no hospital, na ala de Covid, e daqui a pouco tinha 2, 3 com ele no quarto. Um já vinha, tampava e levava, ele falava: meu Deus. E aí vinha outro, tampava e levava, meu Deus. E aí tampava outro, ele falava: meu Deus. Mas o Senhor teve misericórdia dele, e hoje ele foi curado, e hoje ele pode glorificar o nome do Senhor. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Repete comigo: Deus está comigo. Aleluia. Então você não tem o que temer. Você não tem o que temer. E o teu bordão e o teu cajado me consolam.
E aí Deus, ainda o salmista diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. E quando isso acontece, Deus unge a sua cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. É isso que o Salmo diz. Versículo 6. Repete comigo: bondade e misericórdia certamente, sem dúvida nenhuma, vai me seguir todos os dias da minha vida. Levanta as mãos. E habitarei na casa do Senhor. Eu vou morar no céu para todo sempre. Amém. No Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo se esconde debaixo das suas asas. Pode dizer: o Senhor é o meu rochedo, o meu baluarte, meu Deus forte. Quantos creem nisso? E aí ele continua dizendo, vai, versículo 2, 3, vamos ler rapidinho. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículo 3, repete comigo: Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É uma promessa de Deus para mim e para você, livramento de Deus para mim e para você. Ele vai nos cobrir com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não precisa ter medo do terror noturno, de demônios, de setas, de flechas que voam de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, fala assim: pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu sou protegido do Senhor. Salmo 17:8, o Senhor guarda os seus como a menina dos olhos, e Ele nos esconde na sombra das suas asas. Aleluia. Salmo 18:2, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio. Você tem aonde se refugiar quando você está passando por tempestade, irmão. É em Deus. Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é a força da minha salvação, o meu alto refúgio. E agora eu quero começar Hebreus capítulo 12. Essa foi só a introdução para você entender quantos versículos nós precisamos exercer fé. Quão é importante a fé no começo, do meio da caminhada, para chegar no fim, para receber a coroa da vida. Foi isso que Paulo disse. Ele disse: eu combati o bom combate. Ele sabia que ele estava no tempo já que Deus ia levar ele. Ele estava já sendo, ele diz: eu estou sendo como oferta de libação, ou seja, oferta de libação de líquido, sendo derramado como oferta. Ele estava morrendo. Então ele faz essa declaração maravilhosa que eu e você nós precisamos fazer. Combati o bom combate, completei a carreira. Mas o mais importante que ele diz: eu guardei, repete comigo, eu guardei a fé. E porque ele guardou a fé, ele pode declarar: agora eu não tenho dúvida que eu vou receber da mão do meu Deus a coroa da vida que está prometida a mim, mas não só a mim, mas todos aqueles que têm fé, que esperam no Senhor, que amam a sua vinda. Tem alguém que ama a vinda do Senhor? Tem alguém que tem esperança de receber essa coroa? Em nome de Jesus, essa é a fé que tem que mover as nossas vidas. Então o autor de Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, e o contexto aqui é de perseverança, mas deixa eu ler para a gente ganhar tempo. Diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que correr a carreira que nos está proposta pela fé, tirando os embaraços dessa vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, não importando com as circunstâncias, mas crendo de todo o nosso coração, os olhos fixos nele, sabendo, quando o salmista diz: quando olho para os montes, eu digo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele abriu mão da alegria e da glória no céu, para suportar a cruz, a vergonha, a nudez, sofrimento de apanhar, levar cusparada na cara, no rosto, sofrimento. Ele decidiu abrir mão da glória, da alegria que estava proposta, para suportar a cruz, o sofrimento, por amor a você e a mim, para cumprir o propósito do Pai.
Ele diz: sem se importar, volta um pouquinho, deixa eu acabar de ler, fazendo um favor, obrigado. Sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, aleluia. Versículo 3: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E deixa eu falar uma coisa: se você está enfrentando uma luta muito grande, está cansado, pense em Jesus. Ele sofreu muito mais do que você, mas ele não merecia nenhum sofrimento, ele estava sofrendo por causa de você. Então, se você está passando por momentos difíceis, tempestade, olhe para Jesus, pense em Jesus. É isso que o versículo 3 nos mostra. Olhe para Ele, porque Ele suportou tamanha dor por amor a nós, para cumprir o propósito. E hoje lá à direita de Deus Pai intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Amém. E agora vai para o versículo 11 e 12. Foi nesse aqui que eu quero aplicar a nossa mensagem, falando de perseverança, de fé, no mesmo contexto. O autor diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ninguém gosta de ser repreendido, corrigido, não é verdade? Quando o pastor te corrige, seja do púlpito, ou seja pessoalmente, ou teu líder, ou seja na cela, ou seja pessoalmente, você não gosta. E muitos nesse momento saem da igreja, saem bicudinho, saem nervosinho. Mas aqui o autor está dizendo: olha, quando vier a disciplina, não fique desesperado, porque um filho que fica sem disciplina já não é filho, ele é bastardo. Deus ama, por isso Ele disciplina. O pai que ama, disciplina. Então aqui o autor está dizendo: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria. Os filhos, é só ver quem tem os filhos ficam tristes, os filhos choram quando a gente aplica uma disciplina ou um castigo, não tem problema. No momento parece que vai ser ruim, mas não vai ser ruim. Olha o que diz aqui: porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, repete comigo, exercitados. E aí vai ter fruto de justiça. Repete comigo de novo: exercitados. Versículo 12: por isso, levante as mãos cansadas. Levante as mãos cansadas. Levante as mãos cansadas. Está passando luta? Quem está enfrentando dificuldades, situações difíceis, problemas, levante as mãos cansadas. Quando eu levanto as mãos, eu falo: Senhor, eu não aguento, mas o Senhor é o meu Deus. O Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Diga ao fraco: eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele diz: por isso, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes, porque você tem que confiar na palavra de Deus. E antes de traçar esse paralelo que Deus me deu entre a hipertrofia muscular, que nós temos pelo menos 3 fases. Já estou avisando aqui os professores de educação física, os professores, né, de personal, não vem me corrigir depois, falar que eu falei errado. Você vai ver com Deus. Deus me deu isso, né, e eu tinha uma noção, então nem sei se é assim, dessa forma que aplica hoje na íntegra, mas foi assim que Deus falou, e é assim que eu vou ministrar no teu coração. Para se ter uma hipertrofia muscular, nós precisamos pelo menos 3 fases. Eu quero falar dessas 3 fases aplicando no reino espiritual para mim e para você. O pastor, o que é uma hipertrofia muscular? Hipertrofia corresponde ao aumento, para ser bem grosso, bem grosseiro assim, para não ficar muito, né? É aumento de força, aumento de massa muscular. Irmão, se tem algo que é importante para nós como seres humanos, é ter uma boa musculatura. Muitas vezes a pessoa envelhece com um coração bom, mas é a musculatura que dá autonomia, é a musculatura que faz ele andar, que faz agachar, que faz, quando ele estiver velho, brincar com netos, se divertir, ter autonomia para ir para lá e para cá. É a musculatura. Então, é muito importante a musculatura esquelética no ser humano. Eu estou falando no reino físico, natural. Por isso é importante ter uma boa musculatura. Eu quero dar um exemplo para você. Sobe aqui, pastor Luciano. Você achou que eu tinha esquecido, né? Eu tinha esquecido, mas eu lembrei agora. Eu vou te mostrar a diferença. Que agora ele está marombeiro agora. Tem gente que pôr a foto para mim do antes e o depois. O antes, depois eu vou mostrar. Olha o antes do nosso pastor querido, pastor Luciano. Dá uma olhada nisso. Vocês estão rindo, gente? Ô louco, não era para isso que eu pus isso. Se controla, gente. Esse era o pastor Luciano antes. Olha aqui essa foto. Está juntando tudo aqui assim. E você fala assim: forte, hein?
Forte nada. É gordo mesmo. Tem outra? Tinha 3, não, só essa, tá bom? Tá bom? Não, tem mais essa, olha que fofinho. E a mãe dele falava, não pode emagrecer, porque senão não fica sem saúde. Aí ela lá, tá lá. Mas tirando brincadeiras à parte, faz assim, pastor Luciano, agora. Quero ver vocês rirem agora. Aqui, ó. Ele está mais forte. Muito mais forte. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ele está fazendo exercício de peso. E dói. Dói para fazer. Não é fácil enfrentar peso. Mas ele mudou. Eu não estou aqui tirando sarro nele, não. Estou falando a verdade. Alguém antes que poderia aparentemente achar que está mais forte, mas não estava. Tudo cansava. Tudo é diferente. Quando nós temos uma musculatura atrofiada e mais camada de posa, tudo é mais difícil. Quantos concordam comigo? Nós nos cansamos mais rápido. Agora, como nós estamos com força, salve de palmas, pastor Luciano. Os personal aí depois vai pagar uma caixinha para o pastor, viu? Que eu estou fazendo propaganda para vocês aí. Depois vocês me encontram na saída ali. Vamos negociar esse negócio aí. Mas é verdade. E agora eu quero traçar esse paralelo. Então, hipertrofia muscular é aumentar o músculo. E quando eu estou falando hipertrofiando a fé, é aumentar a fé. Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo aqui? Quantos podem dar um amém? Então, hipertrofiando a fé é aumentar a sua fé. Hipertrofia muscular é ter hipertrofia e hiperplasia, aumentar o volume das fibras musculares e aumentar o número de fibras no músculo esquelético, para ser mais forte, para ter mais autonomia, para ter menos dores. Então, como é importante a atividade física, mas eu estou falando desse exercício que é muitas vezes duro de enfrentar, que é levantar peso, que fica dolorido. E para você conseguir uma hipertrofia muscular, ganhar uma força, ganhar mais músculo, nós precisamos pelo menos 3 fases. Preste atenção agora. Agora vem a mensagem. E é isso que eu quero que você fique atento agora. Então, para que você tenha uma hipertrofia muscular, nós precisamos de 3 fases. Primeiro, repete comigo: treino intenso, às vezes dolorido. Segundo, fala assim, alimentação. De novo, fala alimentação. Tem que comer bem, senão não ganha músculo, perde músculo. Quando você está treinando intensamente, se você não comer adequado e comer muito, você vai perder músculo, não vai ganhar. E terceiro, fala comigo, descanso. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém ganha músculo, ninguém hipertrofia quando está treinando. Oh, mas eu achava que quando eu faço musculação fica inchado, eu fico me olhando no espelho. Já viu os caras que começam a fazer musculação? Ele não pode, ele vai ter que comprar espelho, ele vai pôr o espelho na casa dele, pode ter certeza. Porque ele começa a pegar peso, ele fica olhando no espelho, porque dá uma sensação de inchaço, realmente fica inchado, mas não é aquele momento que você está ganhando massa muscular. Naquele momento você está arrebentando as suas fibras musculares, está cheio de oxigênio ali, está oxigenado, então está inchado, mas não teve hipertrofia ali. Aí vem a segunda fase. Tem que comer antes e às vezes até durante, senão desmaia. Quando eu era professor, tinha algumas mulheres que queriam fazer musculação, mas não comiam, não tomavam café e desmaiavam na academia. Eu falava, eu não treino mais você se você não tomar café, porque não tem energia e desmaia no meio do treino. E aí sim, no descanso, você treinou aquele grupo muscular ou aquela quantidade de músculo, se você dá 24, 48 horas de descanso, no descanso, com a alimentação que você tem, ele vai recompor aquelas fibras que foram quebradas no treino, que foi dolorido, e aí vai hipertrofiar a musculatura, então vai aumentar o volume e vai ter hiperplasia, que vai aumentar o número de fibras muscular, ganhando mais massa muscular e consequentemente ficando mais forte. É assim que tem que ser a nossa fé. Então agora vem o paralelo. Primeira fase, qual é? Quem lembra? Qual é? Treino intenso, dolorido, provas, tribulações, injustiças, traições, pessoas que nos traíram, recessão, desemprego,
enfermidade, morte de entes queridos, parentes próximos, acidentes, filhos perdidos no mundo, casamento sendo destruído, brigas conjugais, treino, tempestades, tribulações. A pandemia, quando começamos na pandemia, eu disse uma frase, irmãos: essa pandemia veio para separar os homens dos meninos. Em outras palavras, aqueles que verdadeiramente amam a Deus e têm fé, daqueles que estão fracos na fé. É só ver você que está em casa, que poderia estar na igreja e não veio, está aí sentado, acomodado na sua poltrona. Eu não estou falando mal de você, mas só para você pensar nessa palavra. Ficou cômodo, não é? Porque nós temos uma qualidade maravilhosa, graças a Deus, nós temos uma qualidade muito boa de som, uma qualidade de imagem. Então é muito mais cômodo você ficar na sua casa. Eu digo para você que a bênção é para quem está presente. Não que você não possa receber. Eu sei que tem muita gente de longe, de outros países assistindo a gente. Esse não tem. A igreja dele é online, não tem outra forma. Então eu tenho certeza que Deus vai tocar em você. Mas aqueles que poderiam estar aqui, irmãos, você está negligenciando algo, que a pandemia está treinando você, e você está desmaiando no meio da prova, do treino. A pandemia proibiu a gente de congregar, de abraçar, de beijar, de estar junto como igreja. Distanciamento, temos que estar longe um dos outros. Cumprimentar sim, ninguém merece, misericórdia. Tem uns que tem mais medo que vem cotovelo assim, ó. Quer dar cotovelada, gente, não, ele está cumprimentando. Eu falei, ah bom, achei que você ia dar uma cotovelada em mim, né? Não, mas são precauções. A pandemia é treino. As injustiças que estamos vivendo no nosso Brasil é treino. A perseguição religiosa e a afronta contra os nossos filhos, contra os padrões de família, que os políticos estão contra nós, é treino. Treino. Aquela justiça superior à última instância que nós deveríamos confiar, que seria o guardião da lei, só comete injustiça e atropela a legislação. Mas não é para você desistir, é treino. É treino, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: exercício aeróbico não ganha músculo. O que é exercício aeróbico? Caminhadinha, corrida, bicicleta. Eu não estou falando que não tem que fazer isso, mas eu estou trazendo para você que para aumentar a fé, o treino tem que ser pesado. E muitas vezes nós passamos momentos muito difíceis. Pessoas que andavam conosco nos traem. Pessoas que estavam do nosso lado hoje não estão mais e falam mal. Pessoas que nós demos oportunidade lá atrás, nós estendemos a mão, hoje estão falando mal de nós. Injustiças. Isso, Deus nos abandonou. Deus não te abandonou. Deus nunca te abandonou e nunca vai abandonar. Estou lembrando de um versículo aqui: ainda que a mãe que amamenta esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei do meu povo. Deus sempre está presente com você. Deus não abandonou. Se você está enfrentando situações que não é consequência de pecado, é treino. Deus está te treinando para hipertrofiar a sua fé. É treino, meu irmão. Não é uma caminhadinha que ganha músculo, não, senão era fácil. Tem que pegar peso. Não é fácil ficar ali na academia pegando peso. E quem faz aqui sabe, quem já fez fica dolorido 2, 3 dias. Por que fica dolorido? Porque as fibras foram quebradas, rompidas, e gera muita dor. Fiquei sabendo do irmão aí que ele foi fazer uma vez, ficou traumatizado, nem voltou mais, que não conseguia nem mexer o braço, parecia um robô. Porque o que aconteceu no treino? Quebrou as fibras. E aí precisa de um tempo de 24, 48 horas para reconstruir tudo isso. Eu lembro quando eu estava incentivando o meu pastor de casais, meu amigo Rodrigo. Falei, vamos para a academia. Você vai emagrecer, mas vai ainda, em nome de Jesus. Vou pegar esse homem de jeito. E aí levei ele para a academia. Eu não sei se na época ainda eu estava fazendo, e eu não quis pôr muito peso, porque eu sei que depois gera um desconforto, e pegar peso não é fácil, e ele não gosta muito. Eu falei, vamos pegar uns puxadores aqui, fez umas remadas para as costas e tal, e ali naquele momento já foi pesado para ele.
A musculatura dele já estava desgastada, e nós estávamos na semana do encontro com Deus, e ele estava na frente do encontro com Deus. Hoje não é mais ele, a sua esposa. E ele foi pegar uma caixa pesada, que quando nós íamos para Tanamina, nós tínhamos que levar umas caixas que nós fazíamos lá, um encontro. E aí estirou de vez o músculo dele. Aí ele ficou com o braço doendo por muito tempo. E tem uns amigos, né, irmão, que pôs um apelido dele de Canarim, da asa quebrada. Os amigos da onça. Quem lembra desse apelido do Canarim? Aí, ó. Vocês lembram, né? Mas tinha feito uma musculação. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que nós enfrentamos, irmãos, coisas que não são fáceis nessa vida. Mas Jesus nunca prometeu que a coisa seria doce. Ele diz: no mundo vocês terão aflições. No mundo eu vou treinar vocês, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês creem em mim, vocês também vão vencer. Irmãos, tem um episódio que eu não lembro agora o endereço onde está, mas a palavra original ali, Jesus socou os discípulos dentro do barco. Falou: vai vocês primeiro, que eu vou orar. Os discípulos não queriam ir, mas ele forçou os discípulos para ir. E eles enfrentaram uma tempestade naquele dia. Jesus sabia que eles iam enfrentar uma tempestade. E Jesus jogou os discípulos para dentro da tempestade. Para que isso? Treino. Fala assim: treino. Quando ele viu aquela multidão morrendo de fome, da primeira multiplicação, Jesus falou: que vocês têm aí 5 pães e 2 peixinhos, dá vocês de comer. Treino. Como? Nós vamos dar mais de 3.000 pessoas, muito mais na verdade, tinha muito mais. Como nós vamos alimentar essa multidão? Jesus estava treinando a fé deles. Eu acredito que uma das matérias mais batidas por Jesus com os discípulos era a fé. Sabe, irmãos, então o treino nosso para hipertrofiar a nossa fé são as tribulações, são os problemas da vida. Você, quando é repreendido pelo seu líder, quando é repreendido pelo pastor, você fica bicudinho. Você não aceita, duro de coração. Deixa eu te falar uma coisa: você não está aceitando o treinamento, você não vai crescer na fé. Você nem está passando pela primeira fase do treinamento, você está reclamando, resmungando. Irmão, uma vez na academia não vai resolver o problema. Uma vez levantando peso não vai resolver o problema. Não vai hipertrofiar o músculo. Uma vez você está passando por problema, você já desiste. Não vai aumentar a sua fé. Não vai. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Esse versículo sempre mexeu muito comigo. Eu não falei de manhã, eu estou falando ele à noite, porque à tarde o Senhor falou comigo. Lembra daquele versículo? Lembra de 2 Coríntios 12, 10. Na verdade eu não lembrava o endereço, lembrava o versículo. E agora eu estou trazendo o endereço para vocês. De manhã eu não falei ele. Isso aqui sempre me intrigava. Confesso para vocês que me intrigava esse versículo, porque Paulo está dizendo: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, irmãos, nas necessidades. Você consegue acreditar no que Paulo estava falando? Você falando assim, Paulo estava louco. Não é possível que ele está falando isso verdade. Mas é verdade, eu creio na palavra de Deus, é verdade. Ele estava dizendo: eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nos insultos que eu recebo, nas privações que eu passo. Não tenho tudo o que eu quero. Eu tenho o necessário, eu sou suprido, mas eu não tenho tudo o que eu quero. Eu não faço birrinha porque eu não tenho uma casa melhor, ou uma roupa melhor, ou um carro melhor. Não, Paulo falou: eu não faço birrinha. Eu me alegro mesmo nas privações. E agora, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa naquele que acha que é bonzão, que acha que é fortão, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso diz a Bíblia: diga ao fraco: você é forte. Crê em Deus, aceite o treino, pare de murmurar e reclamar. Segunda fase, eu vou repetir: nesta fase ainda não aumenta músculo, no treino não aumenta, não hipertrofia a musculatura. Nessa primeira fase não aumenta a fé, é treino. Repete comigo, fala assim: a primeira fase é treino, é dolorido, é tempestade, é tribulação, é angústia, é perseguição. Tudo isso é treino. Segunda fase, qual é? Quem lembra? A alimentação. João 6,51. Jesus disse: eu sou o carboidrato que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Coloca aí para mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Jesus está dizendo: eu vou morrer por vocês, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Moisés teve o maná que caiu do céu, mas o verdadeiro pão que fortalece a vida do cristão chama-se Jesus Cristo, chama-se a palavra. João capítulo 1 versículo 1: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra. Quem come da palavra vai se alimentar, não vai parar no meio do treino, não vai desistir, não vai desmaiar, mas vai fortalecer no Senhor. Eu não sei o que você está passando, irmão. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ciência do Espírito. Coma bastante. Senão, naquilo que você está treinando, você não vai ganhar mais fé. Se você passa a luta e murmura, não vai hipertrofiar sua fé. Está passando pelo treino, passando pela luta. Coma mais. Vira para o seu irmão e fala assim: você tem que comer. Não olha para a tua barriga, irmão. Não é essa comida, por favor. Estou falando da palavra de Deus. Tem uns que falam assim: não, pastor, tem que fazer regime. É outro, mas de Jesus não faça regime. Da Bíblia não tem regime. Irmãos, é no tempo do treino mais intenso, é no tempo que mais você tem que ler a Bíblia. É o tempo que você tem que comer. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. É por isso que aqui nesse púlpito nós pregamos a palavra de Deus. Muitos versículos, né? Na célula, muitos versículos, porque é a palavra de Deus que nos sustenta no momento do treino, no momento de luta. A única coisa que nos sustenta é a palavra de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 4. Na maior tentação de Jesus, presta atenção, por favor. Você está comigo? Olha para cá. Mateus capítulo 4 começa dizendo assim: e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Eu vou repetir: pastor, isso é heresia, você está louco? O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Não estou louco não. É isso que o texto diz. O Espírito Santo de Deus pegou Jesus e levou ele para o deserto para ser abençoado? Não, para ser treinado. Quantos estão entendendo? Muitas vezes o Espírito Santo nos leva a circunstâncias que perdemos o controle, que perdemos a estabilidade das coisas. É nesse momento, quando a tentação está muito forte, quando a luta está muito grande. Jesus 40 dias sem comer, com uma fome tremenda. Vem o chifrudo, o diabo, Satanás. Eu não gosto dele, por isso que não dou muita bola para ele. Ele se apresenta a Jesus e diz: se tu és filho de Deus. Logo antes, pouquinho, 40 dias antes, quando Jesus foi batizado, logo ao sair das águas, o que foi ouvido do céu? Uma voz: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus não tinha dúvida que ele era filho de Deus, mas o Satanás quis tentar. Em outras palavras, está falando: Jesus está morrendo de fome, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é Deus encarnado. O diabo sabia quem era Jesus. Ele falou assim: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O Senhor pode fazer uma chapa quente aqui agora numa pedra e fazer um pãozinho torrado, pôr uma mussarela por cima e matar essa fome, Jesus. Jesus vira para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem. Não é as coisas desse mundo, não é dinheiro, não é fama, não é nada desse mundo que sustenta o crente no momento do treino e da luta. Mas Jesus disse: não é por esse alimento, mas é pela minha palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quanto mais você tem lido, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca a Deus, mais forte você fica, mais energia você tem para passar pelas tribulações, mais energia você tem para treinar. E pode vir treino forte, que você está cheio do poder de Deus, e você vai vencer todas as dificuldades. Terceira fase. Quem lembra? Descanso. É nessa fase que a sua fé é hipertrofiada.
É nessa fase que tem ganho de massa muscular. O treino machucou as fibras, rompeu fibras. O treino foi difícil, foi dolorido. Lembra esse dia para trás, o meu filho Josué foi lá fazer uma academia, pegou lá um peitoral. Depois de 2 dias, falou: ainda estou sentindo aqui, ó, fica dolorido. Mas é nesse momento de descanso, quando eu troco a ansiedade, a perturbação, do desassossego do meu coração, pela esperança e pela paz, que só o Senhor Jesus pode dar. Jesus, se eu não me engano, João 14, 27 disse: deixo-vos a minha paz vou lá dou. E paz não é ausência de luta, ou de tribulação, ou de tempestade. Paz que Jesus dá é no meio do treino, é no meio da luta. Ele está falando: eu te dou a minha paz, fica tranquilo, joga a ansiedade fora, né? Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecida diante de Deus as vossas orações, súplicas com ações de graça, porque Deus já está cuidando de você. Não é que Ele vai cuidar, Ele já está cuidando de você. Então o momento de descanso é aquele momento onde você entrega. Quando você recebeu a palavra de Deus, quando a palavra entrou no seu coração, quando você creu na palavra, comeu, agora entra a paz e o descanso. Mesmo que você não vê pelo lado de fora resolvidos os problemas, mas agora descansando no Senhor, tendo a paz do Senhor, a fé vai aumentando, e se o diabo não sair da frente, você passa em cima dele, porque nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia, aleluia. Salmo 27, 14, põe para mim fazendo um favor. Depois Salmo 33, 20 a 22. Salmo 27, 14, diz assim: espere no Senhor. Esse é o momento de descanso. Espere no Senhor. Pastor, mas eu não estou vendo resolvidos os problemas. Eu não estou vendo que está resolvendo. Você não precisa ver, você tem que crer. Qual é a definição clássica de fé? Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Como é que eu vou ter certeza de uma coisa que eu espero? É futuro, é fé. E aí continua o versículo dizendo: é uma convicção de fatos que eu não vejo. Irmão, eu só tenho convicção quando eu vejo, não é isso que a gente fala? Mas a fé não. Os olhos da fé vai além das coisas humanas. Então espere no Senhor. Pastor, mas eu não estou vendo as coisas mudar aqui por fora. Não precisa ver, você tem que crer. Então Salmo 27, 14 diz: espere no Senhor, acalme o seu coração, aguarde nele. Agora Salmo 33, versículo 20, 21 e 22. Salmo 33, versículo 20, não é o 2 não, 20, 21 e 22. Nossa alma espera no Senhor, diz o salmista, nosso auxílio e o nosso escudo. 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Mesmo em meio à tormenta, quem confia no Senhor pode se alegrar. Lá vou eu repetir de novo esse versículo que é muito forte para mim. Abacuque capítulo 3, se eu não me engano, versículo 17 em diante, se eu não me engano. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, não haja produtos na vide, e no campo não haja alimentos. E numa época onde a agricultura é que mandava, não haja bois, bezerros no currais, e as ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Ou seja, não sobrou nada para sobreviver. Não tem alimento, não tem recurso, não tem nada. Mas Abacuque consegue dizer: eu me alegrarei, eu exultarei. Outra versão diz: eu me exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Mesmo que tudo pareça que está sendo destruído, ou eu estou sendo abalado, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Ele me faz andar por cima dos problemas. Ele faz os meus pés como os da coça, me faz andar por lugares altos. Mesmo enfrentando luta, eu posso esperar no Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Vamos voltar lá para o 33, versículo 21. Coloca para mim 33, 21, fazendo favor.
Estou rápido. Então põe aqui, Salmo 33, 21. Estou esperando. Ah, está aqui. Não, está aqui também. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. 22. Quem confia no Senhor aqui? Quem está disposto a hipertrofiar a fé hoje? Quem quer sair daqui com a fé aumentada? Versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Salmo 40, versículo 31. Isaías diz o seguinte, Isaías 40, versículo 31. Eu falei errado? Isaías 40, 31? Ah, eu falei Salmo, perdão. Isaías 40, versículo 31. Vamos ler todos juntos, 1, 2 e já. Aleluia, aleluia. Tiago 1, 2. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Depois o versículo 12, depois 5, versículo 11. Quero ver se é aplaudido, a glória a Deus agora. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o ser desabençoado, próspero, saudável. É isso que diz Tiago? Hã? Não. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da fé, repete comigo, provação da fé, o treino, vocês, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, força. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Você não pode parar no meio do treino. Não desista no meio da tribulação, da tempestade, do vento forte. Deus nunca chega atrasado. Pode ser às 3 horas da manhã. Os discípulos já perderam a esperança de vida. O barco já estava sendo cheio d'água, ia afundar. Mas Jesus veio andando por sobre as águas e disse: não temas, eu cheguei. Jesus nunca chega atrasado. Ele está só treinando para que você hipertrofie a sua fé. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Sem que lhes falte nada. Versículo 12 agora. Tiago 1, 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança o treino. Repete comigo, bem-aventurado é aquele que suporta o treinamento pesado. Quantos estão entendendo? Para de murmurar, pare de reclamar, treina, não murmure, e coma muito, lê muita palavra. Ah, mas eu tenho preguiça. Tem que ler, irmão. Sem alimento adequado não tem hipertrofia. Se você não lê a Bíblia, não vai aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele está falando, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança, com fé, a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, aleluia, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Tem uma coroa para mim e para você, para viver eternamente com Ele, mas tem que enfrentar o treino, tem que comer da palavra de Deus, e a tua fé vai ser aumentada, e você vai chegar até o fim, e vai falar como Paulo: agora eu guardei a fé, agora a minha fé, que era forte, me trouxe até aqui, eu vou receber das mãos do meu Senhor a coroa que Ele prometeu para mim. Capítulo 5 de Tiago, versículo 11. Já estou terminando, irmãos. Mas vou terminar mesmo, daqui um pouquinho. Tiago 5,11 diz: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Irmãos, quem já leu o livro de Jó inteiro aqui? Irmãos, quando eu leio o livro de Jó,
tem alguns versículos chaves poderosos. Irmão, pensa num treino pesado que Jó passou. Jó passou por um treinamento de peso forte, aquele que machuca, aquele que tira a esperança até da vida. Por um momento ele perdeu os filhos todos, por um momento ele perdeu os bens materiais todos, e o que sobrou deveria ser uma mulher auxiliadora, uma mulher de Deus. Mas a mulher de Jó chega para ele, vendo aquele sofrimento, a sua saúde já não estava boa, já estava se coçando com um caco de barro, de tantas feridas, tanto sofrimento de Jó. E a mulher de Jó, que mulher, hein? Diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você vai continuar ainda sendo fiel a esse teu Deus? Aquilo que tinha sobrado para ele, em vez de ajudar, pisou ainda mais na cabeça dele. Mas Jó, um homem que se alimentava de Deus, que tinha fé em Deus, ele diz: você fala como uma louca mulher. Quando a gente estava recebendo o bem de Deus, a prosperidade financeira de Deus, nós estávamos sendo bem sucedidos na nossa vida financeira, nós estávamos aceitando, né? Se nós aceitamos o bem, não vamos aceitar o mal. E aí depois vem os amigos, que na verdade só vieram para acusá-los, para acabar de matar ele. E então ali Deus quis tratar a justiça própria de Jó. É a única coisa que eu vejo. Não era pecado no sentido de algo que ele fazia e cometia, mas era uma justiça própria dentro dele, que ele já fazia sacrifício para os filhos antes mesmo dos filhos pecar. Ele achava que isso vinha a bênção e a prosperidade dele. Não, ele tinha que entender que era a graça de Deus, mesmo no tempo da lei. Foi isso que ele aprendeu, quando ele disse: os meus olhos, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mais um versículo chave para mim: no meio da luta, no meio do treino intenso, no meio da tribulação, no meio da dor tremenda que ele estava enfrentando, de um treino pesado, ele tira lá do fundo da fé que ele tinha em Deus, da confiança. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará sobre a terra. Ah, irmãos, essa é a fé que eu e você nós devemos ter. Nós temos que parar de se apegar com as coisas desse mundo e se apegar nas verdades da palavra de Deus. E é nesta fase de descanso onde eu troco a ansiedade pela perseverança, pela esperança e pela paz, que eu aumento a minha fé. Eu quero compartilhar com vocês bem rápido 2 situações, ou 3, ou até 4, mas eu vou ser rápido. Posso, minha esposa? Obrigado. Na frente de todo mundo também, né? Mas para não delongar muito, que eu estou vendo o horário aqui, não quero delongar muito. Quando nós estávamos construindo a chácara, antes da chácara, alguns irmãos chegaram: pastor, vamos comprar um terreno, está parcelando lá um terreno tal, para a gente fazer a nossa chácara. Nós somos uma igreja que faz muito evento e somos mesmo. Eu sei que a chácara é bênção para uma igreja, um pedaço onde a gente pode, né, ter jovens, adolescentes, crianças, fazer nossos encontros, fazer as coisas, né, reunião de homens, tal, uma chácara. Eu falei, eu senti no meu espírito Deus falando comigo: eu vou te dar o sinal quando você vai construir essa chácara. Calma, não dá ouvido para todo mundo que quer que você compre. Eu vou te dar um sinal, vou te dar um pedaço de terra. E eu fiquei com aquilo no meu coração e não fui procurar nenhuma chácara enquanto esse sinal não viesse. E quem tem mais de 9, 10 anos na igreja vai lembrar disso. Em algumas reuniões de orações, o salão era só aqui, ó. Acho que dava aqui o final do salão. Nós fazíamos reunião de oração e por 2 ou 3 vezes eu orei assim: Deus, essa pessoa que vai dar, porque eu senti que estava chegando perto. Eu comecei a orar assim: Deus, essa pessoa que vai dar o sinal, que vai dar esse pedaço de terra para nós, para começar a nossa construção da chácara, que ele não durma de noite, o Senhor acorda ele. Resumindo a história, terminou uma reunião de oração, e nessa reunião, que eu me lembro, eu não orei nesse sentido. Abrindo um parênteses, esse jovem hoje é da igreja, hoje ele é pastor conosco, que é o Mateus. Ele estava já noivo ou namorando a Jéssica, já preparando para casar.
Ele não era da igreja, ele era de outra igreja. E ele me chama, eu e minha esposa, a gente senta aqui na cadeira, eu lembro como se fosse hoje. Falei: pastor, eu preciso te falar um negócio. Faz 2 noites que eu não durmo. Falei: irmão, o que está acontecendo? Aí eu tenho um pedacinho de terra lá, uma chácara que eu ganhei dos meus pais. E Deus mandou dar para você, porque você é um pastor de visão. No sentido para mim e para a igreja, não para mim, pessoa. Aí eu me controlei para não sair dando glória a Deus, aleluia. Eu falei: irmão, não é bom você dar mesmo, porque eu estou orando para não dormir. Se você quiser dormir, é bom a gente passar essa escritura logo. Quando as paredes já estavam com 10 metros de altura, os 2 salões praticamente só faltava a frente para ser fechado. Parede do meio, lateral, os dos fundos. Uma construção de 15 por 20, 600 metros quadrados, ali naquela primeira parte. De 10 metros a parede. Domingo de manhã estou dando o curso. O mesmo Mateus foi lá visitar os pais dele. Na volta ele passa. Tinha passado fala pé de vento, não sei se é certo, mas um pé de vento, um vento muito forte. As paredes fizeram assim, igual dominó. Caíram todas. Quando ele me contou isso, irmãos, pensa numa frustração. Falei: Senhor, isso não está certo. O Senhor sabe que isso é obra do Senhor. Essa chácara é para a bênção das pessoas, daqueles que virão para a igreja. O Senhor sabe que é dinheiro santo, é dinheiro dízimo e oferta dos irmãos. O que está acontecendo? E Deus falou assim para mim: está muito fácil teu treino. Não foi isso que ele disse, treino, mas eu estou só aplicando para a palavra de hoje. Ele disse: está muito fácil. Sabe por quê? Porque eu estou liberando os recursos. Você nem orando pela construção você está. Eu não estava mesmo. Eu estava só governando. Mas eu fiquei muito triste. Fiquei abalado com o que Deus me falou. Segunda-feira, os tesoureiros, nós temos a Marina que está conosco desde o começo. Depois veio o Ocimar, tesoureiros da igreja. Eles fazem a contagem do dízimo e fazem a previsão do pagamento da semana. Eles me chamam, na verdade, eu vou toda segunda-feira para ver tudo, para programar os pagamentos da semana. E aí nós recebemos um envelope com um cheque dentro com um valor bem alto. Mas não vou falar a quantidade. O problema não foi o valor do cheque, foi quem deu o cheque. Ele não era membro da igreja. Vai vendo. Ele não era membro da igreja. A esposa dele, sim, ele frequentava, de vez em quando ele vinha. O problema não foi o cheque que mexeu comigo, mas foi o que estava escrito. Ele escreveu assim: tinha muito mais fé do que eu. Ele tinha muito mais convicção do que eu, que era o pastor da igreja. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Ele escreveu assim: essa obra é do Senhor, ela não vai parar. Oh, meu Deus. Aí, irmão, aquele gatinho, eu virei um leão. Falei: vamos mandar caçamba, vamos tirar tudo que dá para aproveitar, aproveita, o que não dá, aproveita, arranca, joga fora e vamos começar de novo. E começamos de novo. E nós terminamos a chácara, concluímos a chácara, pagamos tudo com o dobro de dinheiro que tinha quando nós começamos a construção. Treinamento. Segundo treinamento, quando nós fomos construir esse prédio, 2.400 metros quadrados, sem contar que tem em cima e embaixo lá 2 andares, talvez dá mais, eu não sei se isso conta como construção. Mas se não contar, vamos só o terreno, 2.400 metros quadrados de construção, muito grande. Para mim é muito grande. Segundo treino, pesado, fazendo tudo certo, um alvará, tudo certinho, construtora, tudo que tinha que fazer. A obra embargada. Quem estava aqui desde a obra sabe do que eu estou falando. Falei: meu Deus, mas está parada a obra de novo? O que está acontecendo, meu Deus? Mas nesse tempo eu me apeguei na palavra de Deus. Nesse tempo que me sustentou foi a palavra de Deus. O Luciano mandou hoje no grupo de pastores as palavras que nós oramos naquele tempo de Neemias, mas eu quero compartilhar as palavras que Deus deu para mim. Foi nelas que eu me alimentei, foi nelas que eu me fortaleci e foi nelas que eu descansei. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, com isso aqui muito lindo e maravilhoso, para a glória de Deus. Mas eu quero compartilhar com você Ageu capítulo 2, de 4 a 9. Olha o que diz o texto e Deus dizendo para mim: mas agora o Senhor diz: seja forte, Marcos. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, povo da comunidade, era isso que Deus está falando comigo. Sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5: segundo a aliança que fiz com vocês,
Quando vocês saíram lá de Tanabi, quando eu falei para vocês começar, quando eu falei para você e para tua esposa começar lá na sua casa uma célula, eu determinei isso, eu fiz uma aliança com vocês, eu dei condição para vocês começarem essa obra. O meu Espírito habita no meio de vocês, não tenha medo, Marcos. E eu fui recebendo essa palavra. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. E aí ele continua: farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E eu fui me apegando nessa palavra. Ele diz: minha é a prata, Marcos, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9, vamos até o 10. E ele disse assim para mim: a glória desse novo templo que vocês estão construindo vai ser muito maior do que o primeiro. A glória do segunda casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Ao profeta Ageu dizendo: a glória deste novo templo será maior do que do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E em este lugar, deixa eu acabar de ler, vocês estão mais rápido que eu. Isso. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o 10. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo, na verdade era até o 9, não, perdão, vai para Zacarias capítulo 4, versículos 6 a 10 agora. Foi nisso que eu me alimentei, todo esse tempo, 8, 9 meses de obra parada, irmão, de luta. Pensa numa luta. No 24º dia do 9º mês, do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Não, irmão, põe em Zacarias capítulo 4, versículos 6 a 10, por favor. Isso. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. É para você, Marcos. Não por força e nem pelo poder, nem por violência. Fica tranquilo. Não adianta você querer brigar. Fica tranquilo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu fui me alimentando dessa palavra. Pensa num alimento que foi entrando dentro de mim. E aí ele continua dizendo, vamos lá, versículos 7, 8, 9 e 10. Quem é você, ó grande monte? Aí eu comecei a ficar, minha fé já tinha hipertrofiado, porque a primeira já tinha passado, a segunda Deus estava me dando alimento, estava cheio de energia. Quem é você? Monte aqui é o problema, a dificuldade nós estávamos enfrentando. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará pedra de remate no templo, em meio às aclamações, haja graça e graça para ela. E Deus compartilhou no meu coração, essa obra você começou, é outra palavra. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 9, coloca o 9, as tuas mãos, Marco, Deus disse para mim, lançaram o alicerce deste templo, e as tuas mãos vão terminar. Irmão, eu tinha uma certeza absoluta pelo alimento que eu estava comendo, que eu não morreria enquanto esse tempo não estivesse pronto, porque Deus falou comigo, a tua mão começou, a tua mão vai terminar. E para cumprir literalmente essa palavra, isso aqui foi a última coisa que a gente colocou aqui, esse piso aqui, foi numa noite, pra você ter uma ideia, foi de noite, até o dono da construtora esteve aqui. Eu falei, deixa eu dar uma batidinha aí. E eu fui lá e bati aqui, porque essa palavra me sustentou em todo o tempo de dificuldade. A minha mão lançou o começo dessa obra, e pelas minhas mãos, não estou falando do meu poder, me entenda, pelo governo e pelo pastoreio que Deus tinha me entregado, tuas mãos vão terminar. E quando isso você estiver aqui dentro, você vai dizer assim, foi pela graça. Quem estava aqui na inauguração? Primeira coisa que nós cantamos, e o que foi? Mais alto. Foi pela graça. Irmãos, no momento da luta, o que vai te sustentar é o alimento que você come, é as palavras de Deus na sua vida. E hoje novamente eu estou enfrentando uma situação, uma perseguição. Eu pessoalmente, mas como igreja, porque se eu tivesse na minha profissão eu não estaria enfrentando isso. Mas eu me apego nesta palavra, Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. É nisso que eu me apego. Versículo 11. Bem-aventurados vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo
disserem todo mal contra vocês. Mais uma vez, nesse momento de luta que eu estou enfrentando, eu me apego nessa palavra. Eu sou a bem-aventurada. Eu posso ser feliz, eu posso pregar aqui com fé para vocês, mesmo enfrentando perseguição, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. E hoje pela manhã, saindo daqui, pregando sobre fé, término da Avenida Litério Grego, da Leibro de Almeida Silvares, chegou ali naquela fonte, virando à direita para Expedicionários. A hora que eu viro, tem uma passagem de pedestre, tem ou não tem? E aí eu fui cumprir a lei. Parei, o pedestre pisou eu parei. O carro de trás parou. O terceiro veio correndo, não parou. Deu uma pancada no de trás pulou e bateu no meu carro. Aí minha esposa lembrou. Treino. Eu falei, meu Deus, acabei de pregar de fé, Deus. Acabei de pregar. Eu não fiz errado, não estava correndo, não estava vendo celular, porque tem gente que vê celular, né? Dirigindo, né? Não estava vendo, certinho, parei, respeitando a lei, o pedestre passar. E vem uma pessoa e faz isso no carro, Deus. No almoço que meu pai e minha mãe estão esperando. Treino. Falei para a pessoa, liguei para a polícia, não faz boletim porque não teve vítima e todos os carros estão com o documento certo. Então é o seguinte, você vai ter que fazer boletim depois. Falei, beleza. Falei para os três, falei o seguinte, estou vazando, eu vou almoçar com meu pai e com a minha mãe, que eu vou passar pelo treino dando glória a Deus. Fui embora, almocei com meu pai e com a minha mãe, voltei, fui para a delegacia, fiquei 2 horas fazendo boletim. Mas amanhã, às 7 e pouco da manhã, estou saindo de viagem, vou para Fortaleza e Jericoacoara fazer a obra do Senhor, ungir mais um casal de pastor e ajudar a edificar mais uma igreja. Eu não vou parar. Eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso. Eu não vou no meio do treino desistir. Quem entendeu essa palavra? Quem recebe essa palavra? Só você que entendeu e quer sair daqui hipertrofiado, fica de pé em nome de Jesus. Não desista. Você vai sair daqui hipertrofiado na sua fé em nome de Jesus. Pode enfrentar o que for, Ele é que cuida de nós. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí. Não importa o que você está passando, Deus é maior. Deus é maior. Glória a Deus. Meus olhos vão ver o impossível. Aleluia. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Levante suas mãos. Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde. A hora que você está sendo repreendido ou passando por uma luta, uma tempestade, não é fácil passar, mas é treino. Fala assim, é treino. E eu vou comer bastante nesse treino. Eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar Deus, eu vou pôr louvor, eu vou adorar. No meio do treino, no meio da dificuldade, eu vou adorar. Porque, porém mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por Ele exercitados. Exercício, exercitando a fé, vai produzir fruto de justiça. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. Irmãos, não importa a luta que você está passando, se você se humilhar e deixar Deus tratar, buscar Deus, buscar os princípios, obedecer, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai aumentar a tua força, Deus vai hipertrofiar a sua fé, vai aumentar a sua fé, vai aumentar a sua fé. E quando vier lutas maiores, você vai passar por cima, você vai vencer as tribulações, porque Ele já venceu, e quem crê nele também vai vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha fé, perseverança, porque Ele venceu, também nós vamos vencer, irmão. Não tenha medo, diz o Senhor, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Levante suas mãos, adore ao Senhor com essa canção. Rompendo em fé. Aleluia. Ousadia, vou viver o sobrenatural. Vou
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia, comovendo, sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, mas cada dia vou viver rompendo em fé. Aplauda ao Senhor. Quantos vai romper em fé aqui? Amém? Levante suas mãos. Primeira fase, treino. Fala assim, treino. Lutas, provações, dificuldades, treino, treino, treino. Segundo, fala assim, alimentação. Eu vou ler a Bíblia bastante, vou me alimentar, vou comer da palavra, vou alimentar de Deus. Terceira fase, descanso. Irmãos, em todas as fases que eu te falei, o que me sustentou no meio da luta foi o alimento que eu comi, foi as palavras que eu recebi de Deus. E aí no final eu pude receber a paz, o descanso, e a minha fé foi hipertrofiada. É assim que acontece conosco. Que assim seja com a sua vida. Que você não murmure mais quando estiver passando por luta, mas na hora o Espírito Santo fala assim, vai te lembrar, vai falar, é treino. É treino. Está pesado? Não pare. Coma e continue treinando. Coma, continue treinando. Porque vai chegar o momento da paz, da tranquilidade, do sossego da sua alma e da tua fé, que vai ser hipertrofiada, aumentada. Eu te abençoo. Declaro a graça de Deus sobre a tua vida, a bênção de Deus e a unção do Espírito Santo e o aumento da vossa fé. Que os discípulos pediram, Jesus, aumenta a nossa fé. E quando isso acontece, o Senhor nos leva ao treinamento para que a nossa fé seja aumentada. Então não desanime, continue treinando, continue se alimentando bem da palavra, porque a tua fé vai ser aumentada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia.